5h59. Repita. 5h59. Olá, bom dia para você. Uma ótima manhã de terça-feira, 15 de julho de 2025. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, que está começando agora. Seguimos juntos até às 10 com as principais informações do Brasil e do mundo para você. Soraya Lawande, bom dia. Bom dia, Roberto Nonato. Muito bom dia para você. Excelente comecinho de terça-feira. A partir de agora, seguiremos juntos até às 10 horas da manhã, te atualizando dos principais assuntos do Brasil e também do mundo. Vamos a eles então. Vamos lá, as principais manchetes que movimentam o noticiário nesta manhã. A PGR apresenta alegações finais ao STF e reitera pedido de condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus do núcleo central de suposta tentativa de golpe de Estado. Mauro Cid presta depoimento no STF em ações contra integrantes dos núcleos 2, 3 e 4 do suposto plano golpista e reafirma que o ex-assessor Felipe Martins mostrou minuta a Jair Bolsonaro em pelo menos 2 ocasiões. Lula assina a regulamentação da lei de reciprocidade que permitirá ao Brasil adotar medidas em resposta à sobretaxa de 50% anunciada pelo governo de Donald Trump aos produtos brasileiros. Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio de Freitas por negociar tarifas com os Estados Unidos, afirmando ser um desrespeito com ele e diz que provavelmente abrirá mão do mandato na Câmara. Geraldo Alckmin recebe hoje representantes da indústria e do agronegócio na sede do Ministério em Brasília para debater as sobretaxas de Donald Trump. Negociações avançam e governo deve apresentar hoje nova proposta para o IOF em audiência de conciliação no STF, abrindo mão da tributação sobre o risco sacado, mas mantendo demais pontos dos decretos. Alexandre de Moraes dá uma nova ordem a Rumble e a plataforma de vídeos entra na Justiça dos Estados Unidos contra a decisão do ministro do STF. A petição também é assinada pela Truth Social, a rede de Donald Trump. MEC publica a portaria que regulamenta o ensino à distância e flexibiliza regras sobre o compartilhamento de polos presenciais entre instituições de ensino. França homenageia o Brasil com fogos e show de drones na Torre Eiffel para celebrar a relação entre os dois países em dia de comemoração da queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa. Donald Trump ameaça Vladimir Putin com tarifas severas de até 100%, caso não haja um cessar-fogo em até 50 dias, e anuncia envio de sistemas antimísseis Patriot à Ucrânia. A inflação na Argentina fica em 1,6% em junho, abaixo das expectativas de economistas, e cai para 39,4% em 12 meses. É o menor nível em 5 anos. Ex-primeiro-ministro israelense diz que cidade humanitária em Gaza, proposta por Israel Katz, é campo de concentração para palestinos. Agora são 6h02. Repita. 6h02. A Procuradoria-Geral da República apresentou as alegações finais em ação penal que julga os líderes da suposta trama de golpe de Estado e pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. Quem tem os detalhes para a gente é o Pedro Trito. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus do Núcleo 1 da suposta trama golpista. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes por volta das 23h45, quase no fim do prazo, e faz parte das alegações finais, a última fase antes do julgamento dos acusados, que deve ocorrer em setembro deste ano. No documento, que tem 517 páginas, o procurador-geral Paulo Gonet defende que Bolsonaro e os demais réus sejam condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça de patrimônio tombado. O texto também diz que o Procurador-Geral da República ressaltou que a acusação se baseou em amplo conjunto probatório, como manuscritos, arquivos digitais, trocas de mensagens e planilhas que revelam a trama conspiratória contra as instituições democráticas.
Na alegação final, Gonê reforça que o ex-presidente da República seria o líder da organização criminosa que teria tramado o golpe de Estado. Também são réus no núcleo crucial os ex-ministros Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier e Mauro Cid. Em caso de condenação, Cid deverá ter a pena suspensa devido ao acordo de delação premiada assinado com a Polícia Federal durante as investigações. Agora, é aberto o prazo para a defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro apresentar as alegações finais, também em 15 dias. Depois, abre-se o mesmo prazo para as defesas dos demais réus. Após as alegações finais de todas as partes, Alexandre de Moraes elabora o relatório, que não tem prazo para ser apresentado. A partir daí, caberá ao presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, marcar a data do julgamento. As penas máximas para os crimes passam de 30 anos de prisão. E o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou um novo depoimento ao Supremo Tribunal Federal no âmbito de 3 ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado em 2022. A Janaína Camelo tem as informações. Mauro Cid, réu no STF sobre uma suposta trama golpista e delator do caso, prestou novamente depoimento ao Supremo. Desta vez, na condição de informante em ações penais que têm como alvos os réus dos núcleos 2, 3 e 4 da denúncia de golpe. A audiência aconteceu por videoconferência, com a participação dos advogados de defesas dos réus e mediada pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, e não foi autorizada a gravação de áudio e vídeo. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro respondeu a perguntas em relação a acusações que envolvem os alvos das ações penais. O núcleo 2 é formado por aqueles que teriam gerenciado ações para executar um plano de golpe coordenado por Bolsonaro e aliados. Entre os réus, Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, e Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. O núcleo 3 inclui os chamados Kids Preto, militares das Forças Especiais que teriam tentado executar um plano para prender e assassinar autoridades públicas e impedir a posse de Lula. No núcleo 4 estão aqueles que, segundo a denúncia, espalharam notícias falsas para descredibilizar as urnas eletrônicas. Mauro Cid reafirmou o que disse em delação premiada e também em interrogatório aqui no STF quando falou na condição de réu, como, por exemplo, que no final de 2022, Felipe Martins entregou a Bolsonaro uma proposta de minuta de golpe que, a mando do ex-presidente, modificou esse documento, prevendo a prisão de autoridades e também novas eleições, e que esse mesmo documento foi entregue por Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas. Confirmou também a reunião na casa de Braga Neto com militares, onde teria sido discutidas ações para causar um caos social, e que dias depois recebeu de Braga Neto dinheiro em uma sacola de vinho para ser entregue a um dos militares e que, segundo Mauro Cid, seria para financiar o plano que foi discutido na casa do general. Por vários momentos, a audiência foi marcada também por embates entre Alexandre de Moraes e advogados de defesa. Alguns deles com o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Schichini, que chegou a pedir a suspensão da audiência e a perguntar a Mauro Cid se ele foi a favor de um golpe. A pergunta foi indeferida por Moraes, que considerou o questionamento impertinente. Nesta segunda-feira, começaram a ser ouvidas, também por videoconferência, as testemunhas de acusação e de defesa indicadas pelos réus dos 3 núcleos. Os depoimentos serão realizados até o dia 23. O vice-presidente Geraldo Alckmin deve se encontrar hoje com empresários para debater o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. Quem tem as informações é Valéria Luizetti. O governo federal inicia nesta terça-feira uma força-tarefa para tentar amenizar os efeitos do aumento das tarifas sobre produtos brasileiros, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A nova alíquota de 50% começa a valer no dia 1º de agosto e atinge todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos.
Como resposta, o presidente Lula criou um comitê interministerial que será responsável por coordenar as medidas de proteção à economia nacional. O grupo é presidido pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e reúne também os ministérios da Fazenda, Relações Exteriores e Casa Civil. As primeiras ações do comitê já começam nesta terça. Às 10 horas da manhã, o governo se reúne com representantes da indústria e às 2 da tarde será a vez do agronegócio. O objetivo é ouvir o setor privado, entender os impactos da medida americana e discutir possíveis contramedidas. Segundo Alckmin, a estratégia brasileira inclui articulações com empresas norte-americanas instaladas no Brasil, já que elas também seriam prejudicadas pela tarifa. Ele destacou a integração entre as cadeias produtivas dos dois países e antecipou que o diálogo com os Estados Unidos seguirá aberto. Então é evidente que as empresas americanas também vão ser atingidas. Então nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio Brasil-Estados Unidos, como a ANCHA. Alckmin garantiu que até agora o governo não fez qualquer solicitação à Casa Branca sobre o tarifaço. O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos, para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos, porque você está vendendo para uma empresa americana, para você fazer essa articulação também, e o governo também o fará. No mesmo horário da reunião de Alckmin com a indústria, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também vai tratar do tema com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. O encontro será no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Alckmin afirmou que não vê problema no encontro paralelo. Na véspera, Escobar teve um encontro com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade. Você pode observar que a partir do momento que o presidente Trump entrou lá como chefe do executivo dos Estados Unidos, a gente não viu gesto nenhum da parte do governo brasileiro, no sentido até de se fazer justificar os 200 anos de relações diplomáticas e comerciais que o Brasil tem para com os Estados Unidos. E a partir do momento que outras movimentações acabaram por acontecer no plano internacional, até mesmo na questão política local, para mim foi a gota d'água para que essa medida fosse anunciada como foi. Enquanto isso, o setor produtivo demonstra preocupação com os impactos da medida. A Confederação Nacional da Indústria realizou uma reunião emergencial e estima a possível perda de até 110 mil empregos. As entidades defendem o adiamento da tarifa e reforçam a necessidade de diálogo técnico para preservar a relação comercial entre os dois países. A nossa analista Dora Kramer avalia que o vice-presidente Geraldo Alckmin ganha destaque nas negociações das tarifas dos Estados Unidos. Acompanhe. Bom dia a vocês aí no estúdio, bom dia à nossa audiência. O vice-presidente Geraldo Alckmin está por cima da carne seca. Por quê? Porque ele agora foi apresentado pelo governo como uma das figuras principais, se não a principal, da negociação do tarifaço do Donald Trump, né? E essa posição de destaque, ela pode ter reflexos sobre o futuro político do vice, que é também ministro da Indústria e Comércio. E por que reflexos? Reflexos positivos caso a negociação renda frutos, ele tenha êxito, né? Nessa questão com os Estados Unidos. Pode se refletir da seguinte forma, porque aí ele pode escolher, né, o que ele quiser. Ele pode garantir a vaga de vice na eleição de 2026, na chapa do presidente Lula, se ele for candidato à reeleição, ou pode também ser o candidato do governo ao governo de São Paulo. Nesse momento em que a figura do governador Tarcísio de Freitas está arranhada exatamente por causa do apoio inicial dele a Donald Trump na questão do tarifaço. E aí, se tudo isso acontecer, se ele for para o governo de São Paulo, isso cria uma dificuldade a mais para o governador Tarcísio de Freitas, um cenário
que não era considerado como provável até poucos dias atrás, né? Para vocês verem como a política muda. E muda tanto, com tanta rapidez, que esse cenário que a gente está trazendo agora pode mudar de novo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobe o tom contra a Rússia e exige cessar fogo nas próximas semanas. Destaque para o correspondente Eliseu Caetano. Em mais uma escalada nas pressões contra Moscou, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que pretende impor tarifas comerciais de 100% contra produtos russos, caso o Kremlin não aceite um cessar-fogo com a Ucrânia nas próximas semanas. Trump afirmou que está dando um prazo de 50 dias para que a Rússia interrompa os ataques e aceite uma proposta de suspensão das hostilidades. Se isso não ocorrer, a partir de setembro, todas as importações russas sofrerão tarifas de 100%, disse o presidente. Ele justificou a medida como uma resposta necessária à recusa do regime de Vladimir Putin em negociar uma saída pacífica. Além das ameaças tarifárias, Trump anunciou que os Estados Unidos e os aliados da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, começarão ainda neste mês a enviar novos sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, com financiamento dividido entre os países membros. O envio será feito de forma escalonada, com a primeira remessa prevista para até o fim de julho. A medida faz parte de um pacote mais amplo de ajuda militar, já aprovado no Congresso na semana passada, no valor de 2,7 bilhões de dólares, mas que pode chegar até 10 bilhões de dólares. Segundo fontes do Departamento de Defesa, os sistemas vão se somar às baterias, drones e armamento militar já em operação no território ucraniano. A expectativa é de que esse novo armamento reforce a capacidade de defesa aérea da Ucrânia, que voltou a sofrer ataques sistemáticos com mísseis russos nas últimas semanas, especialmente nas cidades de Kharkiv, Zaporizhia e Odessa. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.